Neste vídeo, eu apresentarei as ideias básicas da simetria. A simetria é um conceito matemático que define figuras que podem ser divididas em duas ou mais imagens idênticas entre si. Você pode não perceber, mas a simetria está presente em quase todo o nosso cotidiano, desde instrumentos musicais, a natureza, assim como instrumentos domésticos. Vou começar com alguns conceitos básicos. Para compreender melhor esse assunto, é necessário saber que toda figura simétrica tem um eixo de simetria, que é basicamente uma reta que divide a imagem em dois, tal como este barbante. Além disso, pontos a uma distância equivalente do eixo são chamados de pontos de simetria, ou seja, são pontos que se sobrepõem ao dobrarmos a imagem sobre seu eixo em duas metades. Existem duas classificações para a simetria. Uma das classificações é a simetria radial, da qual um objeto apresenta vários eixos de simetria, tal como esse prato, por exemplo, que apresenta 4 eixos de simetria distintos, dividindo em 8 partes iguais. A classificação para a simetria é a simetria bilateral. Esse tipo de simetria classifica as figuras quando apresentam apenas um único eixo de simetria, dividindo-as apenas em duas partes, tal como este alicate. Existem 4 tipos de simetria diferentes. A primeira que vou lhes apresentar é a simetria de rotação. Essa simetria faz com que um objeto tenha a mesma aparência depois de um determinado montante de rotações. Ou seja, se eu pegar esse garfo e repeti-lo várias vezes, girando, ele sempre vai voltar para a mesma posição. Um tipo de simetria também comum é a simetria de reflexão, ou a simetria perfeita, que é quando um objeto, ao dividido em seus eixos de simetria, cria duas imagens espelhadas, tal como esses dois garfos, que apesar de não serem um objeto só, formam uma figura inteira, dividida pelo seu eixo. Outro tipo de simetria é a simetria de translação, quando uma figura é deslizada sem rotacionar ou sem modificar de forma geral. Dessa forma, você repete a figura várias vezes em uma linha. O último tipo de simetria que vou lhes mostrar aqui é a simetria de reflexão com deslizamento. Essa simetria ocorre quando, ao mesmo tempo que o objeto é refletido, ele também sofre um deslizamento, como na simetria de translação. Dessa forma. Verificar o exemplo dado anteriormente com os garfos, eu fiz essa pequena demonstração. Esses garfos eles já estão refletidos, então tudo que eu fiz anteriormente foi mover esse garfo para cá. Esta é uma imagem simplificada de todos os tipos de simetria apresentados no vídeo até agora. E por fim, e não menos importante, a simetria dos polígonos. Não é nada muito complicado, você só deve se lembrar de que todo polígono regular tem um eixo de simetria e o número de eixos que esse polígono tem é igual ao número de lados do polígono. Caso não seja um polígono regular, você terá de prestar mais atenção e achar o eixo por conta própria. Mas lembre-se também que existem as figuras assimétricas, ou seja, figuras que não possuem um eixo de simetria.